Meu nome é Bruno de Souza Silva, eu sou estudante do programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, do curso de doutorado do PPIST, que funciona aqui em Belém do Pará, especificamente no campus da UFPA aqui no Guamá. E agora nós estamos comemorando aí 10 anos de doutorado aqui na Universidade Federal do Pará. E, em alusão a essa comemoração, estamos aqui mostrando as nossas pesquisas de pós-graduação para que nós possamos também contribuir com a universidade, mostrando o quanto que nós temos conseguido desenvolver pesquisas na área de história aqui na Amazônia e contribuindo com a historiografia nacional, regional e da região amazônica, que é o nosso foco aqui. O Programa de História Social da Amazônia é um programa que considero muito importante, porque é a partir daí que nós conseguimos perceber trajetórias de homens e mulheres aqui da região e também de fora dela ao longo do tempo, e como essas trajetórias vêm se desenvolvendo ao longo da existência desses grupos que habitam os mais diferentes pontos aqui do Brasil e também do mundo, até porque temos pesquisas também que são desenvolvidas sobre a América Latina e outros contextos da região aqui da América Latina. Então, hoje, a proposta de pesquisa que quero mostrar para vocês, ela não se difere da minha trajetória acadêmica, até porque nós carregamos sempre as nossas trajetórias de vida acadêmica muito próximas. As pesquisas que desenvolvi tanto na graduação em História e no mestrado e no doutorado agora, que é a minha pretensão, são pesquisas da área de História Agrária, de História do Espaço Rural da Amazônia, e isso também tem muito a ver com a minha trajetória de vida. Eu sou de Tomé-Açu, um município aqui do Nordeste paraense, um município que a economia é baseada na agricultura e, consequentemente, eu cresci no meio de trajetórias em que a economia tem sua principal força a agricultura. Em função disso, quando fiz graduação, comecei em 2012, a graduação em História, pelo campus universitário de Tocantins-Cametá, também da UFPA, mais um resquício aí da interiorização da universidade, mas o curso funcionou em Tomé-Açu, que é o município onde nasci e cresci, e fiz ensino fundamental e médio. Quando fiz a graduação, a proposta de pesquisa da monografia teve uma relação muito íntima com a história do espaço rural. Pesquisei, naquele contexto, migração nordestina para a Amazônia, sobremaneira para Tomé-Açu. No mestrado, ingressei em 2016, e quando ingressei no mestrado pelo programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, também propus como pesquisa a história do espaço rural, só que de uma maneira mais aprofundada, até porque eu tinha elementos teóricos que me permitissem um aprofundamento na pesquisa do espaço rural. No doutorado, a pesquisa também é do espaço rural, só que em um nível um pouco maior, agora sustentado aí por uma hipótese, por uma ideia de tese. E, em função disso, dessas experiências que tive na graduação, no mestrado e também agora no doutorado, eu estou aqui hoje tentando mostrar um pouco da pesquisa, das pesquisas que desenvolvi, também das pretensões que pretendo desenvolver, e mostrar um pouco dessa área que é a história rural, mostrando possibilidades e mostrando também algumas ideias que podem enriquecer aqueles que já pensam um pouco em estudar a história e a história do espaço rural. Eu trouxe uma apresentação aqui bem breve para a gente poder visualizar. Nós, professores, temos muito isso de tentar mostrar, tentar, de uma maneira mais visual, mostrar aquilo que nós fizemos, aquilo que nos chama a atenção. Então, eu vou fazer uma apresentação bem breve aqui para que possamos perceber um pouco dessa discussão que eu trago, que eu pretendo trazer. Nós temos aqui a proposta de curso, de mini curso que nós temos hoje, dessa pequena oficina para mostrar para vocês um pouco sobre a história rural e o tempo presente, que entre metodologias, fontes e teorias. Eu sou o Bruno Silva, que aqui vos apresento essa temática. Essa temática da história do tempo presente, que é a temporalidade que nós discutimos na história, ela é algo recente, porque antigamente, ali no século XVIII, século XIX e século XX, ainda se tinha uma discussão um pouco polêmica sobre a história do tempo presente. Nós temos aí que, ao longo do século XIX, os historiadores eles acreditavam que as sociedades caminhavam em direção ao progresso, que o futuro ele se avizinhava como algo promissor. No contexto atual, a crença no futuro torna-se cada vez mais incerta e transformando esse futuro em presente, o que o autor domina de presentismo,
o desdobramento desse quadro é a supervalorização da memória e de temas como identidades, comemorações, testemunhos. Eles ganham novas dimensões, né? A professora Marieta Ferreira e a professora Delgado, aí, eles publicam esse texto sobre a história do tempo presente, e é um trecho que eu acho que resume muito um pouco sobre o que é essa perspectiva de temporalidade da história, o tempo presente e a história do espaço rural que eu propus, tanto na graduação, no mestrado e agora no doutorado, é uma história do tempo presente, porque eu falo de um espaço, principalmente aqui do Vale do Acará, na região de Tomé-Açu, aqui no estado do Pará, que é também o seu município aqui no Nordeste do estado do Pará. Essa minha proposta de apresentação de trabalho, proposta de pesquisa, os sujeitos que estão envolvidos, são sujeitos que vivenciaram esses processos que eu busco construir uma narrativa sobre esses grupos que habitam essa região. E é uma história do tempo presente porque foi um município, Tomé-Açu, por exemplo, foi um município que foi criado em 1959, que é algo recente, se pensarmos quando falamos em história. Nesse sentido, é importante que, quando trabalharmos essas temáticas mais recentes, tenhamos essa concepção de temporalidade. Então, quando você trata uma temática mais próxima ao período em que vivenciamos, nós estamos tratando de tempo presente. E essa história do tempo presente é algo recente, tanto recente nas pesquisas em si, quanto recente também no diálogo teórico, nas discussões sobre esse conteúdo, sobre essa temporalidade de história, porque muitos autores defendem que era necessário haver um distanciamento do fato histórico para que o fato histórico seja narrado, seja analisado e pesquisado sem ter ali uma tomada de partida do historiador, daquele que pesquisa, daquele que constrói a narrativa. Então, essa história do tempo presente, ela se constitui ainda como um campo dinâmico que ainda cresce por conta dessas polêmicas que ainda invadem a temporalidade que nós estamos propondo discutir. Então, você aluno, você estudante, você pesquisador que pretende estudar a história do tempo presente, ainda não tem uma noção tão teórica, uma noção de discussão sobre essa temática, vai sempre enfrentar, de muitos historiadores mais tradicionais, essa perspectiva de que a história do tempo presente é uma história que nós acabamos tendo uma aproximação muito grande com a temática. Consequentemente, há esses preconceitos dentro também do campo da história, essa discussão teórica de que a história do tempo presente é uma história que tem mais uma interferência, uma tomada de partido do autor-narrador. Então, quando a professora Marieta Ferreira e também Delgado, né, propõe essa discussão de que esse presentismo é fruto das sociedades que cada vez mais veem esse futuro, observam o futuro no presente, na verdade, também uma luta teórica de muitos historiadores e pesquisadores que buscam pesquisar a história de grupos que vivem ainda na atualidade e que trazem nas suas memórias, aí nós vamos discutir um pouco mais à frente sobre memórias, sobre história oral, que trazem nas suas memórias as trajetórias que vivenciaram. Quando eu propus pesquisar na graduação, no mestrado e no doutorado, essa história do tempo presente, eu sabia das polêmicas que nós temos dentro do campo que discute história do tempo presente, mas mesmo assim é uma proposta que eu acho que a gente pode amadurecer e trabalhar em cima dela e tentar contribuir com a história de muitos grupos que muitas vezes ficam à margem das narrativas. Desde o começo, quando eu pesquisei na graduação Nordestinos na Amazônia, também foi uma proposta de discutir uma narrativa de um grupo que ainda até então não tinha uma representação, ou pelo menos um texto que escrevesse sobre esses grupos. Não é que eu quisesse ser um desbravador, mas era um tema que me chamava a atenção e que logo depois eu comecei a perceber que muitos ainda não tinham escrito sobre esses grupos. Mas à frente mostrarei para vocês um pouco sobre isso. Né? Então, a história rural, que foi minha proposta de pesquisa e que até hoje ainda pesquiso, na monografia eu fiz um texto que foi intitulado Em Novas Terras, Migração Nordestina e Vida Rural na Vila Forquilha, aqui no Pará, no município de Tomé-Açu especificamente. Tratei ali na temporalidade entre 1970 e 1980, 10 anos ali de trajetória de um grupo. E quando pesquisei, eu tinha a noção de que era uma história do tempo presente, que é uma história recente, que os sujeitos que vivenciaram esse processo ainda estavam vivos, ainda estão vivos, e que eles poderiam contribuir com suas narrativas. Claro que sempre com cuidado teórico, percebendo que esses grupos, eles são grupos que têm influências culturais, as pessoas elas contam as suas versões quando elas escolhem contar uma narrativa, quando elas escolhem fazer um depoimento, contar suas versões para um pesquisador, para um historiador, elas trazem junto consigo muitos sentimentos. Nós temos que ter essa noção de que quando estamos absorvendo, quando estamos ouvindo um depoente,
nós estamos tendo acesso ali a uma fonte histórica, claro, mas alguém que está imbuído de sentimentos, de concepções, de ideias e, claro, de versões que são muito próprias, dos seus pontos de vista. Então, quando eu propus pesquisar essa ligação nordestina para a Amazônia, que eu sabia que era uma história ligada ao espaço rural, eu pesquisei porque na região na minha região, no meu espaço de pesquisa, que era Vila Forquilha, em Tomiaçu, tinha um texto que falavam sobre Tomiaçu, já tinha uma narrativa historiográfica sobre isso, alguns autores escreviam sobre essa região, e era uma região que é considerada importante economicamente em função da agricultura da pimenta do reino, que foi desenvolvida aqui na região amazônica em meados da década de 30, década de 40, e na década de 50 e 60, essa região ela bombou como uma região que produzia muita pimenta do reino, e nesse contexto também a Sul foi um dos maiores produtores de pimenta do reino do Brasil, e o Brasil, um dos países que mais produziu pimenta do reino no mundo. E também a Sul ganhou uma importância muito grande, porque muitos trabalhadores rurais se deslocaram de suas regiões e foram até Tomiaçu trabalhar na colheita de pimenta do reino ou na construção das plantações, nas plantações de pimenta do reino, na criação de estrutura para a plantação e para a produção da pimenta do reino. E por ser uma região que tinha uma agricultura muito forte, consequentemente, era uma região que atraía muitas pessoas ligadas ao trabalho da agricultura. No contexto da década de 60, por exemplo, tinha muitas obras na região amazônica, obras de governo, intervenção estatal, mas quem ia para a região de Tomiaçu não ia com a intenção de trabalhar em obras do governo, até porque era uma região que não tinha tantas obras assim. As regiões que tinham era o sudoeste do Pará, sudeste do Pará, enfim. Mas eu identifiquei que quem saía de suas regiões, do nordeste do Brasil, do próprio Pará, nós tínhamos os cametaenses que iam para Tomiaçu, esses grupos eles iam na intenção justamente de trabalhar nas colheitas de pimenta do reino. Então aqui eu consegui identificar que nós tínhamos, consegui identificar que tínhamos uma pesquisa, uma possibilidade de pesquisa para estudar um grupo que era ligado ao espaço rural e que a terra ela possibilitava ali a reprodução dos modos de vida desses grupos. E o mais interessante é porque era uma região em que as narrativas, o que tinha na historiografia escrito sobre a região, era que era uma região de colonização japonesa e que os japoneses eram como se fossem os únicos que tinham responsabilidade pelo desenvolvimento econômico, pela produção rural daquele local. E eu ficava muito encucado, porque é uma região que tem um grupo muito expressivo de pessoas de outras regiões do mundo e do Brasil. E eu por conhecer a região, eu quis pesquisar para tentar compreender. E eu identifiquei em Tomiaçu que tinha uma colônia nordestina em Tomiaçu. Em 1959, Tomiaçu se torna município e o prefeito da época, Ney Carneiro Brasil, cria uma colônia municipal para que essa região seja ocupada. A região é nomeada de região do Canindé, em referência ao município do estado do Ceará, e os ocupantes para a região eram, na verdade, grupos que habitavam a região, e esses grupos eles tinham uma ocupação no espaço rural, uma ocupação de trabalho no espaço rural. Essa foi a minha pesquisa de monografia. Na dissertação de mestrado, eu pesquisei os viveiros maranhenses no Pará, migração, terra-trabalho e conflito do Vale do Acará, as décadas de 1960, 1990, a temporalidade um pouco maior, são quase 30 anos aí de história que eu busquei pesquisar, mas também focado nesse espaço rural, nas trajetórias de trabalho, nas ações dos homens e mulheres que habitavam os espaços rurais da Amazônia. E nessas pesquisas eu consegui identificar muitos grupos que não eram da região amazônica e que migraram para a região amazônica. Mas o principal grupo que migrou para o Vale do Acará, por exemplo, que a região de Tomiaçu está inserido, foram os maranhenses. E aí a minha intenção é pesquisar por que tinha um número tão grande de maranhenses em Tomiaçu, por exemplo, no Vale do Acará. Temos aqui nessa região, aqui no Pará, no Vale do Acará, comunidades que têm o nome, por exemplo, Vila Maranhense, tem grupos que habitavam a região e que esses grupos que habitam a região ainda têm uma ligação muito forte com o Maranhão e costumam viajar para lá. E esses grupos vieram para cá na década de 60, 70. E a minha preocupação é tentar compreender por que esses grupos vieram para cá e não ficaram nas suas regiões, até porque, nesse contexto, o Pará já tinha aberto aí um mercado de terras públicas, essas terras estavam sendo vendidas e entregues para o grande capital. Mas consegui compreender, através das pesquisas,
cheguei aí ao Maranhão para compreender o contexto de saída desses grupos, fui até as câmaras de vereadores, tentar compreender as leis municipais dos municípios que cederam migrantes para cá, para o Pará, principalmente, Santa Quitéria do Maranhão, São Bernardo, e consegui compreender que era uma região que tinha conflitos agrários, e que na década de 60, com a eleição de Sarney e com a lei de terras do Maranhão, as terras passaram a ser vendidas e comercializadas, e os grupos que habitavam as terras sem documentação, sem título de terra, ficaram à mercê daquele contexto econômico e social ali do Maranhão. Então, a pobreza no Maranhão, ela acaba se agravando mais, principalmente para quem ocupava os espaços rurais, e as pessoas deixaram o Maranhão e vieram ou foram buscar em outras regiões possibilidades de trabalho, só que não era qualquer trabalho. As pessoas que trabalham na agricultura, elas têm um vínculo muito forte com a terra. E conversando com muitos sujeitos que vivenciaram essas trajetórias que eu busquei narrar, tanto na graduação, na monografia da graduação, quanto na dissertação de mestrado, eu consegui compreender que eram pessoas que tinham um vínculo muito forte com a terra, tinham intenções, mas as intenções dessas pessoas eram de ir para outras regiões trabalhar com aquilo que eles eram acostumados a trabalhar. Nesse contexto, eu consegui conversar com muitos sujeitos. Claro que tiveram alguns que contaram suas trajetórias com muito orgulho, outros tinham uma lembrança muito forte das suas regiões, mas, de modo geral, são grupos que vivenciaram esse período e que, ao vivenciar esse período, têm muito orgulho de suas trajetórias. E aí também é um toque, até para quando formos pesquisar, que as pessoas elas sempre contam as suas trajetórias, assinalando para um possível sucesso. Eu consegui conversar, por exemplo, com um senhor que ele saiu do Maranhão e veio para o Pará apenas por conta de ter ouvido nas rádios, naquele tempo o rádio estava sendo difuso no Brasil, através das rádios ele ouviu dizer que tinha Tomé Açu e Capitão Poço, que são municípios do Pará, que tinham muitas ofertas de trabalho na agricultura. Então, esses grupos vieram aqui para o Pará e ocuparam regiões. Mas eu pesquisei uma colônia específica, né? Essa colônia do Canindé, eu pesquisei também no mestrado, essa colônia do Canindé que fica em Tomé Açu, e tentei compreender por que esses grupos maranhenses vieram para o Canindé, o que os atraíam. Aí eu identifiquei que houve uma política municipal de atração de grupos para a ocupação da região, até porque era um município recém-criado, criado em 59, Tomé Açu, e o prefeito da época, Ney Carneiro Brasil, novamente, como eu havia dito, ele cria toda uma estrutura para trazer novas pessoas para cá, para a região. Essa criação de estrutura, ele doava equinos para escoamento da produção, havia doações de terra que era feito no município, claro que com uma intenção política. Na Câmara dos Vereadores nós temos alguns documentos, lá em Tomé Açu, que mostram essas intenções políticas, como que isso também era feito para agregar ali um valor da política local, para mostrar o município como ser um município recém-criado, mais promissor. E essa política inicial econômica baseada na agricultura ainda hoje é muito forte em Tomé Açu. A agricultura é um dos principais meios de produção e econômico do município. Então vejam que na monografia e na dissertação eu segui a mesma linha, estudando também o espaço rural, estudando migração, estudando colonização. E essa imagem que eu coloco aí, que é os trabalhadores de uma colônia em Tomé Açu, na produção de pimenta do reino, é uma imagem que retrata trabalhadores possivelmente numa região chamada de Vila do Breu, e vejam que eram trabalhadores, homens e mulheres e crianças, trabalhando na colheita de pimenta do reino, o que mostra toda uma trajetória. Essa imagem, as imagens elas também são fontes teóricas, o que faz com que nós, quando temos acesso a uma fonte histórica, a um documento, que é uma imagem, nós possamos compreender que tinham trajetórias, tinham crianças, nós tínhamos ali adultos, idosos, trabalhando na colheita de pimenta do reino, o que mostra uma diferença gritante entre os trabalhos no espaço rural e os trabalhos no espaço urbano, como que a família toda está empenhada em uma produção. Interessante pensar que nos espaços rurais também as trajetórias de vida são outras, e quem era criança naquele contexto hoje pode ser alguém que é um adulto que pode contar um pouco das narrativas que ouvia, que via, e contar um pouco do momento histórico e social que vivenciaram lá no passado e que hoje ainda está presente no contexto atual. Podemos perceber, caso alguém tenha conhecimento sobre as regiões, que ainda hoje essa agricultura é muito forte. A pesquisa atual, eu busco pesquisar já esse agrodesenvolvimento e a atuação institucional na Amazônia,
o rural nas propostas econômicas e os impactos sociais, e é justamente através da minha trajetória acadêmica, das minhas pesquisas na graduação e no mestrado, e agora no doutorado, que eu quero mostrar para vocês um pouco das experiências e tentar também fazer com que vocês que têm proposta de pesquisa possam pensar em amadurecer e usar muitos documentos como fontes históricas para poder fornecer dados para a construção das narrativas que vocês pretendem apresentar. E quando eu falo em agrodesenvolvimento, que é um termo que não era utilizado há 100 anos atrás, mas é um termo que é atual, aí já mostra um pouco da atualidade no contexto histórico. Pode ser que esse tema mude, vai depender muito do diálogo com o orientador, que o título mude, mas a pesquisa ainda é a mesma ideia, até porque aqui na região amazônica e no Brasil, sobremaneira, com a ditadura militar, iniciada em 1964, nós tivemos uma mudança no contexto político, social e econômico aqui na região amazônica e no Brasil, e com essa mudança, consequentemente, as políticas também são direcionadas para um outro contexto, mais técnico, mais objetivo e também mais drástico para a economia e para a sociedade da região amazônica. Sabemos que a ditadura militar ela trouxe um aumento da desigualdade social, principalmente os grupos mais pobres, mais vulneráveis foram os que sofreram mais na ditadura, em função de uma política econômica mais de elite. Mas nesse contexto, a região amazônica recebe muitos incentivos fiscais, financeiros para o desenvolvimento. A região é aberta por rodovias, os projetos hidrelétricos, projetos de energia e de estrutura para receber um campo industrial, para aumentar a economia aos moldes capitalistas do sul e sudeste do Brasil, são introduzidos na região amazônica, são investimentos muito altos. Nesse contexto, nós chamamos de um contexto de desenvolvimento. Muitos teóricos chamam de período de desenvolvimentismo no Brasil, e a Amazônia sofre esse desenvolvimentismo. Então, a proposta de pesquisa de doutorado é tentar mostrar que o governo militar aqui para a região amazônica, ele teve projetos pensados para cada região da Amazônia. Nós temos projetos de mineração para o sul e sudeste do Pará, e para a região do Nordeste paraense, aqui na região amazônica, nós temos aí projetos voltados principalmente para o fortalecimento da agricultura. E nesse contexto que eu tento compreender as trajetórias e também as estratégias de homens e mulheres, pequenos produtores rurais, muitos deles sem terra, ou pelo menos sem título de terra, ou seja, sem um reconhecimento estatal de posse, como que eles lutaram e como que eles participaram dessas políticas. Essa busca de compreender as trajetórias de homens e mulheres ao longo desses projetos de desenvolvimento que o governo militar buscou introduzir na região amazônica é a minha principal ocupação na pesquisa de doutorado agora. E eu busquei compreender o rural nas propostas econômicas dos governos militares, como que essas propostas do governo tiveram impactos sociais, como que a economia, principalmente da população mais pobre, se desenvolveu, como que esses grupos mudaram as suas vidas e também mudaram as suas propostas de trabalho para tentar aí, se adequar e para tentar compartilhar das propostas de governo. E, na verdade, a busca desses grupos, ela me fez perceber que as pessoas, elas buscavam muito participar da economia, buscavam participar também no contexto atual político, só que muitos deles não queriam ter essa mudança de vida, ou pelo menos mudar a ponto de ressignificar suas propriedades e introduzir novas propostas de produção. A pesquisa, de modo geral, ela é uma pesquisa em que nós estamos pensando, eu e meu orientador, em possibilidades metodológicas variadas, né? Como fontes históricas, eu penso as fotografias, as fontes orais, penso também os relatos que as pessoas que vivenciaram o período podem proporcionar. Mas, acima disso tudo, eu também tive acesso a muitos documentos que podem ser bem importantes para o desenvolvimento dessa pesquisa. E aí, quando eu trago as minhas fontes, eu também quero mostrar para vocês como que vocês podem utilizar muitas fontes históricas das pesquisas que vocês propõem. Aqui, por exemplo, eu trago uma fonte com uma imagem, que pode ser uma fonte histórica interessante para pensar a história do tempo presente e para pensar também a história do espaço rural. Aqui é uma imagem da década de 60, e especificamente de 63, tem um acervo municipal, alguns grupos possuem também essa imagem de uma maneira privada, e essa imagem ela mostra o trapiche municipal, que seria um porto, ali em 63, aqui no município de Tomé Açu. Lembrando que, por ser um município produtor de pimenta do reino, o porto, nessa época, ele foi um porto muito movimentado.
Nesse contexto, o estado do Pará, as principais rodovias não existiam, as que existiam muitas vezes não eram pavimentadas, então, ainda nesse contexto, Tomé Açu, pelo menos, foi uma região que usou os rios como forma de escoamento de produção, como forma de proporcionar o transporte e a ligação da cidade com a capital do estado, com a capital Belém do Pará. E aqui nós temos uma demonstração de uma imagem que nos remete a uma época da história desses grupos. Muitos homens e mulheres que vieram do Nordeste do Brasil, vieram de Cametá para Tomé Açu, utilizaram os rios e utilizavam também esse porto para chegar até a cidade. Então, quando eu converso com alguém que vivenciou o período e que eles me trazem as suas trajetórias, verbalizam as suas trajetórias, nós podemos também fazer um contraste, ou pelo menos pensar e trazer a imagem para que nós possamos observar hoje. A história da arte ela fala muito sobre como que a sociedade hoje valoriza a imagem, como que nós acabamos criando uma imagem quase sagrada, como nós trazemos uma ideia de sagrado às imagens. As imagens, principalmente as imagens daquelas pessoas que nós gostamos, no caso do catolicismo, as imagens de santo, nós temos um cuidado muito grande com essas imagens, né? Qualquer pessoa que pega uma imagem, por exemplo, e você corta, por exemplo, a cabeça de alguém que você gosta na foto, não é algo muito comum, porque nós damos um significado muito grande para as imagens, e as imagens para a gente, a observação, o ver, é algo que ainda nós valorizamos muito. Então, justamente na busca dessa valorização da imagem, as fontes históricas, as fotografias podem ser uma possibilidade metodológica muito rica e muito atrativa e muito didática. Aqui nós temos nessa imagem mostrando como que era movimentado esse porto no interior do Pará, no interior da região amazônica, na década de 63. Era um porto muito movimentado por ser uma região economicamente atrativa nesse contexto. Então, eu trago para vocês uma possibilidade metodológica que é a fotografia. Eu tenho essa outra fotografia que eu gosto bastante, e aí é uma fotografia, claro, eu estou divulgando, mas ela foi autorizada. É um casal de maranhense, um casal maranhense em Canindé. Esse Canindé que eu faço referência é a região em Tomé Açu. Então, é um casal de maranhenses, mas aí a gente pode observar muito da arquitetura nordestina, mas implantada aqui no interior do Pará. Essa casa de tijolos de adobo, que eles chamam, é a forma que eles pronunciam mesmo adobo, e é um tijolo que eles mesmos produziram através do barro, todo um cuidado arquitetônico que eles tiveram para produzir as suas moradias. Eu cheguei ainda a conversar com a dona Francisca, que é essa senhora que está na foto. O seu José Carneiro foi o fundador de um vilarejo, de uma comunidade rural chamada São José, lá em Tomé Açu, no interior de Tomé Açu. E o seu José Carneiro, ele, inclusive o nome da comunidade é a Comunidade Rural São José, porque ele escolheu o padroeiro regional. O catolicismo é muito forte na região por ser trazido por esses grupos que vivenciaram, que fundaram a região do Canindé. Então, as fotografias, elas podem, se a gente for observar o fundo, observar as narrativas, ela pode ser ligada, essa fonte histórica da fotografia, também ligada às narrativas, aos relatos, às fontes orais. Então, quando eu conversava com a dona Francisca, ela contava a sua trajetória, e depois eu tive acesso às imagens, tive acesso a alguns documentos da Prefeitura Municipal, eu consegui perceber as similitudes e também as diferenças entre o que foi narrado, entre a fonte, entre o documento da prefeitura de concessão das terras e também com as fotografias. Então, as possibilidades de narrativa para o historiador, elas são ampliadas quando temos acesso a fontes variadas. E para nós que estudamos a história do tempo presente e a história do espaço rural, as fotografias elas podem ser uma possibilidade muito interessante, porque é aí que nós conseguimos também enriquecer os nossos pensamentos, enriquecer as nossas possibilidades de criar uma narrativa histórica mais interessante e mais rica em função da variedade de fontes. Essa vista aérea de Quatro Bocas é uma cidade, um distrito de Tomé Açu. Essa vista aérea mostra aí uma plantação extensa de pimenta do reino. A imagem não é muito boa, então possivelmente não pode ser utilizada, ou pelo menos se utilizada em um texto para publicação, ela não tem tanta validade por ser uma imagem que não está nítida. Mas para uma fonte histórica, para a construção de uma narrativa, para que o historiador, para que o pesquisador, aquele que produz um texto, uma pesquisa, possa ter uma dimensão do quanto que a produção rural foi importante para aquela região, essa imagem ela pode ser uma fonte histórica riquíssima, porque a partir daí conseguimos observar como que essa estrutura agrícola, como a agricultura movimentou a economia de uma região.
E lembrando que quando eu pesquiso sobre a intervenção estatal, sobre as políticas de financiamento dos governos militares para a Amazônia, a nível de Estado mesmo, eu consigo perceber que esses grupos receberam financiamento também do governo, quando eu tenho acesso à documentação, pela Prefeitura, pelo Banco da Amazônia, pelo Banco do Brasil, que eram agências financiadoras, e aí eu consigo ter acesso a uma imagem como essa, que mostra, e a gente faz com que nós possamos ter a dimensão da agricultura de plantation mesmo, porque é aí que nós percebemos quanto de pimenta do reino que estava sendo produzido naquela região. Quando eu tenho acesso a dados de produção de pimenta do reino, a gráficos, em Tomiaçu tem uma associação de produtores que é a CANTA, a Cooperativa Agrícola Mista de Tomiaçu, que é uma cooperativa que agrega muitos produtores rurais, principalmente os mais ricos, eu consigo ter a dimensão do quanto que na trajetória desses grupos, a produção de pimenta do reino foi algo que foi um diferencial. Hoje eles já produzem outras coisas, né, frutas, mas a pimenta do reino foi a base da estrutura da economia do município e também do fortalecimento dessa associação. Daí que eu consigo perceber que, através dessas imagens, eu tenho uma dimensão. Então, eu, quanto historiador, quanto escritor, quanto pesquisador, consigo, através dessa dimensão, né, que meus olhos conseguem enxergar, eu consigo perceber o quanto que isso foi, naquele contexto grandioso, para uma região, para um espaço de zona rural em Tomiaçu. E também fortalecer essa ideia de que a agricultura, mesmo nesse contexto, uma agricultura de alguns empresários, mas depois se ramifica para o pequeno produtor. E até hoje muitos produzem pimenta do reino em pequena produção ali naquela região. Então, a história do espaço rural também é uma história que pode ser visual. Sempre há ali alguns impedimentos para nós historiadores que estudamos a história do espaço agrário, porque não temos, geralmente nós falamos, não temos documentos suficientes, não temos fontes históricas para nos auxiliar. Mas aí a gente percebe que nós podemos ampliar essa nossa visão, conseguindo fazer um contraste, olhando as imagens, olhando documentações. Aqui temos mais uma imagem, já trago uma imagem mais recente, uma imagem que possivelmente da década aí de 80, que mostra aí um agricultor ao lado da sua irmã e também de um bebê que está no colo dessa senhora. Eles são maranhenses, mas moravam em Tomiaçu desde a década de 70, e aí eles estão tocando em uma vaca, né, um boi, um bovino, e atrás nós temos aí uma área devastada de pastagem, possivelmente. E aí essa imagem é uma fonte histórica que eu acho riquíssima, porque se você vai até o local observar como que há interferência no espaço, como que os maranhenses, os nordestinos interferiram no espaço, como que eles fizeram suas moradas, seus espaços de produção, é muito diferente dos japoneses. Se você olhar uma paisagem, uma moradia de um japonês em Tomiaçu, que é uma região que tem uma influência japonesa, e olhar em Tomiaçu também, uma morada, uma interferência no meio ambiente dos nordestinos é completamente diferente. Os nordestinos já são mais adeptos da criação de animais, de bovinos, os japoneses são mais adeptos da agricultura. O quintal de um nordestino ali é muito mais varrido, vassoura, né? O quintal de um japonês é mais gramado. Então tem toda uma interferência no espaço que é diferente. Aí já entra uma discussão de história ambiental. Então essa imagem ela traz ela tem um simbolismo muito interessante para quem pesquisa o espaço rural. Muito além disso, quando você tem acesso aos documentos dessa família no Banco da Amazônia, eles permitiram que nós tivéssemos acesso a esse documento, quando eu fazia pesquisa, mostra que eles receberam uma quantia para custeios na produção, receberam também financiamentos para a criação de animais. Então, essa imagem materializa o que nós ouvimos desses grupos quando eles contaram ali as suas vivências e suas experiências. Então, eu tenho aí 3 fontes históricas que podem enriquecer a minha narrativa. A imagem, um documento do banco, da instituição financeira, e também tenho a narrativa, como que esses grupos narraram as suas vivências. O que é interessante da história do tempo presente é que parece que ele é muito palpável, e também é muito perigoso porque nós, historiadores, acabamos nos integrando nesses discursos e nessas trajetórias que são verbalizadas. Eu gosto muito dessa fonte histórica. Nós temos um boletim escolar lá de Tomiaçu, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que a prefeitura emitia. Esse documento é de 1989 e é um documento que, além de ter aí uma citação de um teórico da educação, do Piaget,
mas eu acho muito interessante o quanto que o rural ele era importante e é importante ainda naquela região. Nós temos aí esse documento dessa escola, a Escolinha São José. Essa escola ela foi desativada, mas nesse contexto aí da década de 70 até a década de 90, foi uma escola que formou muitos jovens, muitas crianças, e essa escola funcionava em uma casa de farinha, lá em Tomiaçu. E aí, quando eu tive acesso a esse documento, eu achei muito interessante essa imagem que traz aí o espaço rural valorizado, a criação bovina, a criação de animais, né, a criação de galinhas, de porcos, e uma criança jogando ali ração para os porcos. O que a gente consegue compreender é que, através também desse contraste entre imagem, discurso e também da documentação, essa imagem ela é um documento, é uma documentação que tem textos, que tem como autor, como historiador ler, como nós, quando pesquisarmos, ter acesso a ler, fazer uma leitura, uma observação. É uma imagem que mostra o espaço rural sendo representado em um documento da década de 80. Então, é muito interessante esse contraste de fontes históricas e possibilidades metodológicas e teóricas que nós temos quando estudamos a história do tempo presente e a história do espaço rural. Aqui um comprovante de custeio rural, que eu utilizei como fonte lá na dissertação de mestrado, e também eu utilizei documentos parecidos na monografia. Aqui é um documento que comprova um empréstimo, um comprovante de custeio rural, que foi feito aí pelo seu José Josias Leite, que é um agricultor paraense que produzia cacau, e nesse contexto ele mostra aí que ele fez um empréstimo junto ao Banco da Amazônia, vinculado ao Ministério do Interior. O Banco da Amazônia era uma das principais instituições financeiras que financiava a produção agrícola na Amazônia, do espaço rural, e o José Josias Leite ele recebeu aí cerca de 209 cruzeiros e 4 centavos para custeio da produção rural. Então, ele pega esse valor e ele teria, segundo ele, introduzido esse valor na sua produção. O que é muito interessante porque a gente consegue perceber de novo esse contraste entre imagem e documento, entre discurso, entre a história oral. Então, a história oral, as imagens, elas são, na verdade, aí um contraste interessante para que nós possamos pensar como que esse espaço rural, como que o espaço rural pode ser uma possibilidade de pesquisa muito interessante. E o que eu considero mais importante de tudo isso, é porque é um espaço que não se tem muitas narrativas. Né? A história oral, por exemplo, ela ainda foi muito polêmica até então. Agora temos muitos trabalhos de história oral, inclusive no programa de pós-graduação de História, a qual estamos comemorando aí 10 anos de doutorado. Né? A história oral, ela é vinculada a essa história do tempo presente. Eu trouxe aí um texto, uma representação, uma explicação do que seria essa história oral. Né? A história oral, ela é a história do tempo presente, e pois ela implica uma percepção do passado como algo que tem continuidade, né? cujo processo histórico não está acabado. A presença do passado no presente imediato das pessoas é razão de ser da história oral. Nesta medida, a história oral não só oferece uma mudança para o conceito de história, mais do que isso, né? Ela garante um sentido social à vida dos depoentes e leitores que passam a entender a sequência histórica e a sentir-se parte do contexto em que vivem. Então, a história oral também torna-se uma possibilidade. Nós temos uma possibilidade histórica muito grande para que nós possamos entender esse espaço rural, que é uma possibilidade de estudos aqui na região onde nós estamos habitando e incorporando. Gente, de um modo geral, a apresentação em que nós trazemos como proposta é justamente nessa concepção da história do espaço rural, da história do espaço agrário, como sendo uma possibilidade teórica interessante para que pesquisadores possam desenvolver as suas pesquisas. Quando nós falamos de região amazônica, nós falamos principalmente daqui da região norte, do estado do Pará, que é onde o programa de pós-graduação está situado. Nós temos espaços rurais, vastos espaços rurais. Aqui na região amazônica nós temos ainda poucos teóricos que estudam essa possibilidade, esse campo de pesquisa que é o espaço rural. Então, as possibilidades teóricas que nós estamos trazendo para vocês são possibilidades que mostram que muitos grupos que estão do nosso lado ainda não têm narrativas sobre as suas trajetórias, que são muito importantes. E aqui no programa de pós-graduação, hoje o nosso diretor do programa, o professor Francisco Valdo, é um pesquisador do espaço agrário
aqui da região amazônica, a sua pesquisa de mestrado e também o doutorado, mostram a sua trajetória enquanto pesquisador da história do espaço rural no século XIX. E agora, no século XX, eu também trago essa proposta. Nós temos também outros pesquisadores. Nós temos pesquisa do professor Peri Petit, que é um professor integrante do programa de pós-graduação, que é um teórico que pesquisa o espaço rural da Amazônia. Nós temos teses de doutorados que já foram apresentadas. O professor Elias Sacramento, da Universidade Federal do Pará, professor lá do campus do Tocantins, Cametá. Ele é um professor que pesquisa conflitos rurais na Amazônia, o que mostra aí quanto que esse espaço rural é dinâmico e quanto que também foi construído em cima de muitos conflitos, muitas lutas. A própria professora Edilza Fontes, que é alguém que é um nome muito forte na história, que é uma professora que tem uma trajetória de pesquisadora muito bonita, ela é alguém que pesquisou, também tem trabalhos publicados sobre espaço rural. O professor Tiago Broni, a nível nacional, assim, da professora Márcia Mota, lá no Rio de Janeiro, que pesquisa essa história rural, e que antes nós falávamos muito de história agrária, agora já tem uma dinâmica de nomenclatura que tem se modificado, estamos trabalhando mais na perspectiva de história do espaço rural. Então, por mais que tenhamos umas fontes históricas menos variadas do que história do espaço urbano, ou que história política, mas também tem possibilidades teóricas muito grandes. A diferença é que muitas das pesquisas do espaço rural é necessário que nós possamos largar os nossos gabinetes e possamos ir a campo mesmo, porque principalmente quando se trata de história do tempo presente, nós temos muitos sujeitos que vivenciaram o período. E quando você propõe estudar e pesquisar através também das fontes orais, acaba que nós temos muitas possibilidades de ter acesso aos sujeitos, às narrativas, a histórias que esses grupos podem trazer quando nós vamos até eles, quando nós possamos ir até eles. Os acervos, aqui na região amazônica, nós temos muitos acervos. Eu pesquisei, por exemplo, na biblioteca do Banco da Amazônia, na própria Sudã, tem uma biblioteca que tem uma documentação bem variada. Então, são possibilidades que nós temos, possibilidades teóricas muito grandes de pesquisar o espaço rural. O que eu acho mais interessante de pesquisar o espaço rural é porque, geralmente, nós conseguimos construir narrativas que trazem para a sociedade produções que mostram as trajetórias de homens e mulheres que viveram processos muito importantes para a economia, para a sociedade da região amazônica do Brasil e do mundo. Então, nós, historiadores, empenhados em buscar trazer essas trajetórias através de narrativas para a sociedade, temos aí o nosso compromisso de pesquisar, de demonstrar, de trazer para a sociedade pesquisas e resultados que mostrem trajetórias de vários grupos. A sociedade hoje está buscando cada vez mais essa perspectiva mais democrática e deixamos de lado essas histórias daqueles considerados grandes homens, né, e mostrando outros grandes homens, só que em outros espaços que até então não estavam integrados, ou pelo menos que não estavam à mostra nas instituições. Então, na verdade, mostrando as nossas trajetórias quanto pesquisadores, através das nossas trajetórias quanto pesquisadores que nós conseguimos e estamos conseguindo mostrar para a sociedade outras narrativas, outras histórias e outros sujeitos. Como que nós estamos conseguindo disseminar essas ideias na sociedade? O programa de pós-graduação de História, que agora está completando aí 10 anos de doutorado, mostra como que a universidade tem uma importância muito grande na sociedade para a construção de narrativas que vão deixar para a posteridade aí essas narrativas para que os nossos futuros pesquisadores tenham acesso a textos e a pesquisas que mostrem como que a sociedade funciona e funcionou. E tentando cada vez mais completar essas pesquisas, mostrando outras trajetórias que não fossem só as dos políticos ou também as trajetórias das ações desses grupos dominantes. A história rural é uma história de uma perspectiva mais vista de baixo mesmo aí, porque o espaço rural é um espaço muito debatido em outras ciências, na economia, mas que na história ainda precisamos fortalecer essas narrativas. Então, o que eu posso fazer hoje aqui, além de falar um pouco sobre a minha trajetória e sobre as possibilidades de pesquisa, é parabenizar o programa de pós-graduação em História, que é através desse programa que nós estamos aqui hoje mostrando as nossas pesquisas e as possibilidades e também buscando incentivar jovens, adultos, pesquisadores a pesquisar e aumentar as suas possibilidades metodológicas, teóricas e de pesquisa. Muito obrigado ao programa de pós-graduação em História, muito obrigado àqueles que nos assistem e
muita força nesses tempos em que a gente estamos vivendo, e vamos pesquisar, vamos continuar trabalhando, e até a próxima.